A história de Léo é emocionante. Veremos no próximo programa por que levou ele a passar pelo que passou. Aos olhos de quem não vê a reencarnação, olha que sofrimento. Logo que os pais retornam ao mundo espiritual, o irmão coloca ele como incapaz. Ele já realmente tinha alguns problemas mentais, mas o irmão poderia perfeitamente acolhê-lo em casa, dar um quarto para ele, como o pai e a mãe fizeram a vida toda. Mas o irmão, querendo tomar conta de todos os bens, coloca ele como incapaz e, para piorar a situação, interna ainda no hospital psiquiátrico. E aí nós podemos ver também, André, que tudo com o consentimento de Léo. Porque o irmão havia dito a ele, olha, você faz o tratamento, eu vou cuidar de tudo, inclusive da sua parte. E quando você sair, logicamente, você tem direito aos bens. Só que quando ele teve os documentos que dava a ele poder para fazer o que quisesse, ele acabou passando todos os bens para o nome dele. Aí quando ele saiu do hospital, para onde ele foi? Bater na porta da casa do irmão. O irmão não aceitou, o irmão colocou ele para fora. Ele foi atrás dos direitos que ele imaginava ter. Mas quando foi ver a procuração, dava amplo poder ao irmão. O irmão já havia passado tudo para o nome dele. Resumindo, ele ficou com uma mão na frente e outra atrás. Foi morar na rua. Muitos que moram na rua, às vezes a gente pensa assim, a pessoa é um vagabundo, a pessoa tem família e não quer estar em casa. Eu acho que é muito cômodo nós generalizarmos todas as pessoas que residem nas ruas. Eu convido um dia as pessoas a estarem conosco terça, quinta e sábado no Núcleo Chico Xavier, em que nós recebemos ali por semana dezenas de famílias que moram nas ruas. Vamos ouvir as histórias deles. Que tem muitos que estão ali pelo vício? Tem. Tem muitos que estão ali porque preferiram sair de casa, se tornaram drogados, alcoólatras? Tem sim. Mas tem muitos ali também como o Léo. Pessoas que às vezes vêm com problemas mentais, com retardos, com dificuldades, a família não aceita, a família bota para fora, às vezes a jovem engravida bota para fora a jovem. Vai para onde essa turma? Itapeira, por exemplo, tem um albergue, para uma cidade com centenas de moradores de rua. O que é um albergue para 30 leitos, sendo que você tem 200, 300 moradores de rua? Não tem outra instituição em Itapeira que alberga moradores de rua. Como um Léo, vai para lá. Não tem para onde ir. Então a gente tem que saber a história dessas pessoas para não imaginar que todo mundo é vagabundo, todo mundo quer estar ali na ociosidade. Não é assim, não. Inclusive nós vimos que nesses anos todos, a própria lei também já teve uma modificação. Se Léo hoje impetrasse na justiça, logicamente, Léo teria os seus direitos sim, porque houve uma modificação nas leis, não é? Antigamente, logicamente, as procurações davam amplos poderes, não é? Dentro dessa condição. Mas hoje, por exemplo, já se julga essa questão de que ele só fez isso para poder dar ao irmão a condição de cuidar dos bens e não de vender todos os bens. Hoje tem promotoria pública, hoje tem uma série de situações dentro do fórum que até protege esses casos, não é? Que é muito interessante nós notarmos. Eu me lembro que alguns anos atrás, até algumas redes de televisão fez aqui num hospital psiquiátrico da cidade, uma situação de uma pessoa do Nordeste que o irmão e a esposa fez com que o marido fosse internado aqui no hospital, aonde eles montaram uma estrutura dando remédios para que ele ficasse alucinado durante alguns anos. Ele foi internado como incapaz, começou de uma certa forma, os dois se uniram, começaram a vender os bens daquele que estava internado,
no caso a esposa e o irmão, e ele começou a ter uma melhora, começou a não tomar os remédios, porque o hospital também, logicamente, estava envolvido nesse processo e corre injustiça até hoje. E percebeu-se que ele conseguiu uma empatia com alguns funcionários, ele ia tomar o remédio, já não tomava mais, escondia, começou a ter uma melhora, até que ele ligou para a delegacia um belo dia e chamou o delegado, que ele tinha uma confissão muito séria para fazer e uma denúncia. Ligou para a imprensa também e de repente estava todo mundo à porta do hospital e realmente a promotoria pública diagnosticou que havia uma máfia por trás desse doente e que realmente eles estavam dilapidando todos os bens. Isso foi uma coisa comum e ainda acontece em alguns casos dentro desse absurdo que as pessoas cometem de fazer com que um possa passar-se por louco exatamente para poder tirar dele todos os bens. Coisa impressionante, né, André?